Bom dia, meus amados. Hoje eu daria o título para este áudio: Elevar a frequência. Muitos me pedem como elevar a frequência. É difícil responder em algumas palavras, porque não existe uma fórmula mágica que faz com que a gente ligue lá um botão ou recite umas frases ou faça algum movimento e aquilo resulta em elevação de frequência. A frequência é uma onda vibratória, e não há como dizer é aqui, é ali, puxa para cá, puxa para lá, direciona. A frequência é simplesmente uma onda de energia. Mas nós podemos sim fazer algo para ajustar essa frequência em nós e também ajustar essa frequência de nós com o todo, principalmente com a frequência do planeta, que agora está subindo para uma dimensional superior. Podemos comparar a frequência de onda, vibratória, como uma frequência de rádio, uma frequência de televisão, uma frequência de Wi-Fi, uma frequência de celular, A operadora tem uma frequência, por isso a gente ajusta o chip daquela operadora naquela frequência e das torres e assim por diante. É uma sintonia. Mas eu acho assim que o mais interessante para comparar, é uma estação de rádio. Certo que tem gente hoje que acho que nunca usou rádio, mas enfim, a maioria dos mais antigos pelo menos sabem e já usaram rádio. Esses radinhos portáteis, ou aquele de mesa também. Quando você quando você tem ideia ou a intenção de sintonizar uma emissora de rádio, se a pessoa não tem, nunca sintonizou, não sabe em qual faixa, ela procura. Bom, emissora tal, faixa tal da onda tal, Onda média, onda curta, onda frequência modulada. E primeiro tem que achar a onda, Aí naquela faixa de onda tem as faixas de frequência. Aí se é tantos hertz, então procura lá naquele botãozinho que mexe aquela linha vermelha lá e vai buscando aquela frequência em hertz naquela faixa e vai sintonizar. Quanto mais ajustado, porque chega perto tem ruído, passa tem ruído, então tem que botar bem centralizado. Lá aí não tem mais ruído, está bem sintonizado, bem na frequência. Então essa é a frequência exata. Comparando então com uma estação de rádio, nós também podemos ser uma estação de rádio, ou então um aparelho de rádio sintonizando a estação do universo, a frequência mais ajustada, porque estar na frequência melhor nos faz bem, porque nós estamos sintonizados com o todo. Então parece que tudo combina, tudo flui, tudo se ajusta. Mas não é só isso. Agora nós estamos num tempo que a Terra está mudando a sua frequência, de terceira dimensão para a quinta dimensão. A nossa alma, que é uma consciência, que nós somos de fato essa alma, não somos esse corpo, também vai precisar se ajustar a essa frequência para acompanhar a nova Terra. Se não tiver a frequência da nova Terra, não vai ser levada junto, porque não vai ter sintonia. Então ela vai continuar sintonizando com um planeta, um mundo de terceira dimensão. Tudo é lei de atração, por frequência, por sintonia, por faixa de onda. Aquelas almas que desejam, que estão prontas para ascensionar, elas vão ascensionar, mesmo que seja aos trancos e barrancos, Porque nem todos andam na trilha da estrada mais preparada, mais macia. Tem alguns que procuram curvas, desvios, sobem nas pedras, nas árvores, nos barrancos das estradas, enfim. Vão se distraindo e se atrasam um pouco, mas chegam lá. Mas por que não entrar na frequência melhor e sentir a leveza da caminhada? Quando estamos na frequência sintonizada com a frequência do planeta, nós não sentimos tanto essa mudança brusca, porque ela é brusca e é intensa, nas faixas de frequência, porque nós não conseguimos entrar diretamente na frequência da quinta dimensão. Nós temos que fazer um processo, por isso que a transição leva em torno de 3 séculos,
Provavelmente nós teremos de 2 a 3 encarnações dentro desta transição, né? Estamos agora no final, então estamos na última encarnação, mas nós nos preparamos para essa fase final da transição nas encarnações anteriores também, porque, como eu já disse, nós somos a alma e não esse corpo. É a alma que vai ascensionar. Muitos ainda estão desencarnando e voltam depois para a nova Terra. Mas no momento do desencarne, se aquela alma não está na frequência ideal, exatamente na frequência que a Terra já está, que ela já está mais elevada, ela não pode retornar, porque depois do desencarne a alma não consegue mudar a frequência. Ela para naquele ponto, como se fosse desligado o rádio. Parou ali, naquele ponto, naquela frequência. Então ela não consegue mais voltar depois, porque ela não vai mais se encontrar na frequência da Terra. Então é uma questão de afinidade. Quando se fala em frequência, vibração, é afinidade também. Vamos explicar de várias formas para que cada um entenda um pouco melhor, porque tem gente que diz assim: mas eu como carne, então não vou ascensionar. Isso então tudo é uma bobagem, como se diz, né? O que vai fazer você ascensionar é a frequência da tua alma, não do teu corpo. É a alma que precisa estar na frequência da nova Terra. Então o que é a alma? É a consciência. Você sabe quando você está fazendo algo que é ético, que é moral, e quando não é. Comer carne sempre foi, desde que a humanidade existe aqui na Terra. Foi uma forma de se alimentar. E os animais vieram com esse propósito, sabendo, né, porque eles também são consciências, eles vieram para servir a humanidade. Servir de alimento e de companhia. E ensinar o amor incondicional. São os 3 propósitos dos animais, que são consciências de Sirius, né? Sirius B. Não é o Sirius A, que tem também o Sirius A, né? Mas eles sabiam que quando a Terra faria a ascensão, a missão deles também terminaria. Inclusive outros animais que servem de alimento para alguns animais, a cadeia alimentar. Eles sabem disso. Na próxima fase da Terra, os animais não vão mais se devorar entre si, porque não é necessário mais. Vai haver outra forma de alimentação, como vai haver outra forma de alimentação para os humanos. Ter consciência disso é o que basta. Precisa ainda da proteína, precisa comer um pouco, claro que não exagerado. E entender que você está ainda se alimentando desse animal, porque era assim que foi programado, e vai até o final. Mas você pode deixar, você pode. Tem pessoas que conseguem ficar sem problemas de saúde. Mas aquele que ainda sente a necessidade ou precisa por uma outra razão, basta ter consciência. Olha, estou comendo ainda a carne do animal, mas daqui a pouco isso tudo vai terminar, vai mudar. Nós vamos comer carne na 5ª dimensão, mas não do animal. Nós vamos usar as energias taquiônicas de Tachyon, que é a primeira forma de materialização, que é a energia que cria o animal, a energia que cria a planta, a energia que cria o grão, que cria tudo que nós comemos. É da energia, a energia da luz. Se não tivesse essa energia, essa luz, não vai produzir nada. Pega um grão de feijão, coloca lá num algodão molhado, coloca lá num recipiente e bota num quarto escuro, ele vai germinar. Ele tem ainda um pouco de energia, ele vai germinar. Mas ele vai germinar, vai crescer um pouquinho, vai ficar branquinho, não vai criar a cor verde, a clorofila, e vai acabar morrendo. Por quê? Porque não tem a energia taquiônica, não tem a energia prana, não tem a energia do Sol, que é o nosso emissor das energias, né? Agora, se ele está lá fora, lá na Terra, ele vai germinar, vai crescer a plantinha e vai florescer, vai produzir o grão, e depois vai amadurar, e depois alguém colhe, depois come, né? Nós vamos usar a energia taquiônica, e nós vamos produzir aqueles milagres, né? Ditos milagres do Cristo, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes. É usar a energia taquiônica. Nós vamos produzir o bife da melhor qualidade. O pedaço de carne que nos apraz, nós vamos criar através da energia taquiônica, sem criar o animal e sacrificar ele. Assim vai ser com as plantas, com as frutas, com os legumes, com os grãos. Isso um tempo agora que vem pela frente. E não está longe não, está muito, muito próximo. Dentro de alguns anos nós vamos já estar fazendo isso. Claro que nem todos vão conseguir. No início vai ter os replicadores,
E depois, aos poucos, todos os humanos vão conseguir fazer isso. Só que mais adiante, isso, segundo algumas informações de seres extrafísicos, extraterrenos, né? Que nos informa que o mundo deles passou pela mesma transição da Terra há 150 anos. Hoje eles já vivem somente de luz líquida. Eles não precisam mais nem produzir através da energia taquiônica. Eles conseguem absorver a luz de táquion, né? A luz gama, diretamente no seu corpo, através da respiração, através da própria luz, né? Através dos poros do corpo, e abastece o corpo, sem precisar ingerir. São as evoluções que estão chegando agora, são informações que chegam aos poucos, mas que dá para começar a montar o quebra-cabeças da transição. Tudo que você tem falado aqui, escrito em textos, ao longo dos últimos 7, 8, 10 anos, porque essas informações são recentes, não existe literatura muito antiga sobre isso. Alguns canalizadores conseguiram trazer algumas informações ali há 30, 40 anos, mas são raras e não ficaram, geralmente nem ficaram registradas. Agora as informações chegam em profusão, a toda hora. Muitos canalizadores estão trazendo informações. Existe sim aquelas desinformações também, né? Afinal, estamos ainda no mundo de competição, de queda de braço, ver quem é que vai vencer no final. Embora você saiba quem será o vencedor, existe ainda a resistência por parte daquilo que vai deixar de existir nesse planeta. Então, elevar a frequência não é aquilo que você ingere, embora funcione em parte também. Quando você come um alimento natural, saudável, limpo de impurezas, quando você bebe uma água mais pura e em bastante quantidade, isso vai ajudar a elevar a frequência do teu corpo físico. Você vai se sentir melhor, e esse sentir melhor eleva a frequência da alma, porque a alma não é física. Então, elevar a frequência do corpo ajuda, sim, né? Ter contato com a natureza, aquele bem-estar. O sentir é que vai fazer essa frequência se expandir além do corpo físico. Então nós temos que diferenciar. A frequência do corpo é apenas uma parte que interfere na frequência da alma, porque a frequência da alma, ela tem, além dessa frequência do corpo, ela também tem a frequência das sensações emocionais, que é um outro corpo, que não é o corpo físico, é o corpo emocional, as frequências do corpo mental e a frequência também das nossas ações, né? Dentro da nossa vida temos as ações, aquilo que eu faço, dentro da ética, da moral. Quando eu transgrido uma lei natural dentro da ética e da moral, que a gente chama das leis morais, né, para resumir, transgredir uma dessas leis vai baixar a frequência da minha alma, porque a alma é o meu verdadeiro ser. Nós somos uma alma, e quando falamos em alma, nós falamos de consciência. A alma está, de fato, na nossa consciência, que não é a mente. Temos que entender isso também. A mente é o nosso ego, a consciência é a nossa alma. A consciência não está na cabeça, como a gente pensava até um tempo atrás. A gente achava que a consciência estava na cabeça. Na cabeça está a mente, do cérebro, que pensa, que age, que intenciona. A nossa consciência está no coração, é o sentir. E este sentir exatamente é aquilo que não tem como se enganar e como ser enganado, né? Porque não existe ninguém que domine a tua consciência. Muitos podem interferir na tua mente, te induzir a isso ou aquilo, através de tantas coisas. Nós temos aí o exemplo das crenças limitantes que foram impostas para manobrar, controlar e manter toda a humanidade no cercadinho, através dos medos, da culpa. Porque Deus vai julgar e vai te condenar. Como se um pai criasse uma dúzia de filhos e depois resolvesse condenar alguns deles para sempre, para a eternidade, no inferno. Isso não existe. Existem situações que são criadas pelas ações nossas. Se eu faço algo errado, eu estou criando o meu inferno. Obviamente eu vou pagar, porque eu vou receber aquilo que eu criei de mal
eu vou receber, então vai ser o meu inferno, mas não vai ser lá um inferno eterno, vai ser um inferno temporário. Enquanto eu não harmonizar aquilo, eu vou sofrer. E é justo, é justo. Senão não teria graça nenhuma o esforço. Se tem uma coisa que eu acho realmente espetacular, é a justiça divina. Ela não te dá nada, ela não te tira nada, mas ela te retribui tudo de acordo com aquilo que você faz, com as tuas ações. Que é aquilo que está resumido na parábola, né, da sementeira. Cada um colhe do seu canteiro. A semeadura é livre para plantar o que quiser, mas a colheita é obrigatória de acordo com as sementes plantadas. E ninguém colhe na roça do outro, ninguém vai colher a tua produção. Isso é justiça tão exata que ela é infalível. Não há vítimas neste planeta. Hoje o que mais se enxerga é esse número de vitimistas aumentando. Por quê? Porque aquela alma que se sente fracassada, ela tenta justificar jogando a culpa nos outros. O incompetente sempre acha uma desculpa. O competente sempre acha uma solução. Mas isso é uma coisa tão óbvia. Por isso que o sentir está agora se intensificando, porque nos momentos mais importantes da transição, todos nós que estamos na dianteira desta caminhada, vamos poder auxiliar aqueles que vêm na sequência, que precisam da nossa ajuda. Então nós vamos sentir, porque daí não precisa perder tempo e ficar conversando, me conte da tua vida, o que está acontecendo, como eu posso te ajudar. É a fila tão grande que nós vamos sentir e é como classificar batatas dentro de um saco que tem algumas que têm que ser retiradas, uma para cá, outra para lá. Nós vamos sentir e vamos auxiliar uma atrás da outra, uma após a outra, para não perder tempo, porque não vai haver tempo suficiente. Então o sentir vai ser muito importante, e por isso que você hoje já está sentindo, às vezes, assim, eu não sei porque eu estou sentindo a dor do outro. O outro está sofrendo e eu sofro junto. O outro não sei o quê. Sim, nós vamos sentir. Mas você não precisa pegar a dor do outro. Você só tem que sentir para compreender que você já vai saber o que o outro sente, mas é a dor dele. Você tem as suas dores para dar conta. Não tome para si. É preciso saber lidar com isso, trabalhar com isso. É preciso compreender que quando você sente o problema do outro, você trabalha em você a compaixão, você trabalha em você a assistência, né, a caridade. Você tem uma maneira de ajudar porque você compreendeu que o outro precisa, que o outro está passando. Mas é ele que está passando. Elevar a frequência é também, então, o entendimento, a compreensão das coisas. Não é só fazer o bem, não é só se alimentar bem, é também compreender. Compreender que cada um está passando por aquilo que precisa passar, porque são nossos colegas de escola. Estamos na mesma escola, estamos com os mesmos professores, com as mesmas matérias, com o mesmo aprendizado, que é o planeta, a escola planetária, uma escola de almas. Todas as almas encarnadas são nossos colegas de escola. Eu não posso ficar perdendo meu tempo criticando um colega que não está aprendendo a lição. Eu não posso condenar um colega que não está aprendendo a lição. Eu não posso julgar um colega que tirou 0 na prova. Você faz isso lá na escola? Fez isso quando você estudava? Você nunca fez isso? Tem compaixão pelo aquele que não aprendeu a lição. Vai reprovar, mas paciência. Depois vai ter outra oportunidade. Mas para quê? Para que criticar? Para que julgar? Para que condenar? Para que atacar? E quantos de nós fizemos isso agora? Aquela pessoa está fazendo mal. Aquela pessoa é um satânico, aquela pessoa e fica apontando e colocando os nomes publicamente, como se fosse dizer assim, você vai para o inferno. Nós não sabemos quem vai para o inferno, quem não vai, né? Isso não. Como é que vamos saber se o outro vai ascensionar ou não vai? Mal sabemos se nós vamos ascensionar, vamos fazer um esforço. Mas se eu estou julgando, na quinta dimensão não vai ter julgamento. Não, se nem Deus condena, nós também não temos esse direito e nem o dever de condenar ninguém. Nós viemos para finalizar as nossas lições, o nosso aprendizado,
concluir essa escola e passar para a nova escola mais elevada. Sair desse mundo de provas e expiações e passar para um mundo de regeneração. O aprendizado vai continuar, mas sem dor, sem sofrimento, que já é uma coisa espetacular. Mas precisamos passar pelas últimas lições. E entre as lições está esse aumentar a frequência. Mas não precisamos de milagres, de sorte, e nem de muito esforço. É tão natural. Não é preciso mover mundos para aumentar a frequência. É apenas tomar consciência das coisas. Isso então é assim, isso é assado. Eu devo fazer por aqui, não por ali. Isso não é legal, isso eu sei que a minha consciência está dizendo, faça diferente, não faça isso, não faça aquilo. Porque quando nós falamos em transição planetária, muitas pessoas dizem, mas não é justo a Terra fazer a transição agora e as almas, uma parte apenas subir, a outra parte não está pronta, vai embora. Sim, é justo. Porque esta escola de almas chamada Terra colocou todas as lições para todas as almas que são seus alunos. Não tem uma matéria, uma aula faltando para qualquer um que está aqui nesse planeta. Todos entenderam. Então a escola diz agora, essa matéria, vamos virar a página. Vamos passar para um nível superior. A questão é, por que então uma parte não vai ascensionar? Porque não quer colocar em prática aquilo que foi aprendido. Prefere ainda tirar proveito em causa própria, sabendo que não pode fazer e continua fazendo as coisas que nós dissemos erradas, que na verdade não existe erro, existe aprendizado. Vai a duras penas aprender que por causa disso vai ser exilado da Terra. É um aprendizado. Vai ficar como registro daquela alma. Encarnei 1000 vezes no planeta Terra, aprendi todas as lições, mas porque pela vaidade, pelo orgulho, pelo ego ainda elevado, pelo interesse, pelo desejo de poder, pela satisfação dos desejos da carne, enfim. Por uma razão qualquer, eu joguei tudo pro alto e aproveitei o momento de glória, mesmo causando desalinho em algo ou alguém, desarmonia. Aí o desequilíbrio levou para uma frequência para baixo, inferior à exigida para a ascensão, e foi exilado da Terra. É um aprendizado. Então não há erro. Só que esse aprendizado vai custar caro, né? Mas talvez centenas ou até 1000 ou mais de 1000 encarnações num planeta muito atrasado. Por isso, os mundos evoluem, porque essas almas que saem numa planeta Terra que já evoluiu, tecnicamente, nós sabemos que a Terra hoje tem uma evolução muito maior do que uns anos atrás, imagina há milênios, né? No inconsciente de cada alma exilada, tem esse conhecimento. E aos pouquinhos vão colocando em prática uma coisinha aqui, outra ali, e vão evoluindo aqueles mundos inferiores. Os planos divinos são uma perfeição. Quando você compreende, só há glória e louvor, porque é uma maravilha. Pena que a nossa mente 3D ainda não consiga entender, mas nós vamos entender lá adiante. Estamos começando a abrir essa consciência, expandi-la. Os véus estão sendo erguidos, as mensagens estão chegando, a cada dia mais e mais profundas. Mais e mais pessoas estão entrando no trabalho da luz, né? Do semear a boa nova. Por mais que tenha desinformação, por mais que tenha infiltrados da não-luz, tentando tumultuar, tentando atrasar esse processo, nada vai parar o que está por vir. O plano é soberano, não depende da humanidade. E isso é bom porque a humanidade não tem poder. Ninguém, por mais poderoso que seja nas hierarquias humanas da Terra, tem poder para parar o que está por vir. Isso consola porque as consciências não podem ser aprisionadas, elas são invisíveis aos olhos, né? Não é matéria. E a consciência liberta, assusta aquele que depende que a humanidade continue dormindo. Por isso nós vemos hoje esse tumulto. O tumulto que é visto ali fora nada mais é do que a parte frequencial da Terra que vai deixar de existir. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que nós estamos vendo aí, aumentou o caos, aumentou isso, aumentou o problema, aumentou a dúvida, aumentou a dor, aumentou... Não é que aumentou, nós estamos vendo cada vez mais. A nossa visão
real da matéria aumentou tanto que nós estamos vendo multiplicado muitas vezes aquilo que nós víamos antigamente. Mas é aquilo que está se mostrando para dizer tchau, né? Estou indo embora. Não é assim que faz uma visita? Quando chega uma visita à nossa casa, ela não vai embora sem dizer tchau, sem se mostrar. Não vai fugir, né, no escurinho da madrugada. Ela vai esperar todo mundo levantar e vai se despedir, vai embora. É assim. Assim a terceira dimensão está fazendo neste planeta. Está mostrando a sua bagagem que vai embora, tudo que vai. Então, se as coisas estão parecendo o fim, estamos, de fato, começando um novo tempo. Talvez ainda tenhamos algum tempinho curto ali, não se sabe quanto, não podemos saber. Porque não há um dia, há um tempo de mudança. O tempo de mudança, ele depende de muitas coisas, inclusive de nós, né? Quando você fala em meditações coletivas, em portais que se abrem, tudo isso facilita. Mas não dá para mudar um planeta num tempo muito curto, senão ele teria que ser destruído e reconstruído. Seria o Armagedon, que estava inclusive previsto nas linhas de tempo mais antigas, mas agora, felizmente, não vai acontecer. Mas precisamos compreender que o breve não é amanhã. Nós temos uma existência inteira para presenciar a grande mudança planetária. Coloquei aqui num áudio esses tempos, 2 meses, 3. Nós somos as gerações dos 2 mundos, porque nós vivemos a velha Terra e a nova Terra. Nesta geração, tudo vai acontecer. Da 3D para 5D, da ascensão das almas. Olha, é uma experiência incrível e nós temos o privilégio de estar aqui vivendo isso. E agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.